Atos capítulo 14. Nós vamos ler aqui. Cadê aqui? Isso, versículo 2 a 3, primeiro, depois de 8 a 10, vamos lá. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua vida, você que está assistindo pelo canal do YouTube, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora meditar aqui na palavra, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com Barnabé. Que você, meu irmão, tenha amor por Deus em ganhar almas, como esses homens no passado, que isso venha a ferver no seu coração. Olha só que lindo. Versículo 1 em diante, vai. Em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Os judeus, porém, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, ou seja, contra Paulo e Barnabé. Assim, passaram muito tempo falando corajosamente acerca do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, diga graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizessem sinais e maravilhas. Diga aleluia. Irmão, você viu semana passada que o Saulo agradava os judeus, perseguia os crentes para agradar os judeus. Agora ele virou um crente, agora ele está pregando a graça e os judeus estão perseguindo ele. Ele pregou e os judeus não gostaram, e ainda incitou a turma contra eles. E nisso, meu irmão, toda vez que você prega o evangelho, diga bem alto, o evangelho é o poder de Deus. Então, quando você prega o poder de Deus, o outro poder minúsculo, pititico, que é do diabo, que é sujeito a Deus, se revolta, ele não quer. Então ele quer pôr medo em você, ele quer amedrontar você, mas você deve seguir adiante, aleluia. Não temer as ameaças, mas vem. As ameaças vêm. Olha só, eles não desistiram. Olha o versículo 4. Dividiu-se o povo da cidade. Um eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Olha a divisão. Havendo um motim, uma confusão, né? Tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os maltratarem e apedrejarem. A primeira viagem de Paulo, ele matava crente, agora ele está sendo apedrejado por causa dos crentes. Quem está compreendendo, dá um glória. Ele podia ir embora, ele podia desistir. Nossa, o que eu fazia... Lembra? Como é que ele matou Estevão? Como é que ele deu ordem para matar Estevão? Apedrejado. Ele está sendo o que agora? O que eu planto? Interessante, né? Ele está experimentando daquilo que ele fazia. Diga, mas ele não vai desistir. E por ele não desistir, olha o milagre que acontece. Versículo 8. Encontrava-se assentado em Listra, ele saiu daquela cidade, né, que estava apedrejando ele, e foi para outra, chamada Listra. Certo homem, aleijado dos pés, coxo desde nascença, o qual nunca tinha andado. Este ouvia Paulo falar atentamente, que olhando para ele e vendo que tinha fé para ser curado, Paulo disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andava. Aleluia! Irmão, aleijado de nascença levantar. Mas o evangelho estava sendo pregado. O que é o evangelho da graça? Diga, tem o evangelho da graça e o evangelho do reino. Muito bem, da graça você já recebeu, você já é um salvo. Jesus morreu por você, você viu que ele veio à terra, você viu ele nenenzinho que eu te falei hoje, cresceu, morreu, ressuscitou o terceiro dia. Então a morte não existe mais para eu e você que crê no Senhor. Então esse é o evangelho da graça. Você é um salvo de Deus. Cadê o glória?
Mas não basta ser salvo. Também tem o evangelho do reino. Reino lembra rei. Jesus é o nosso rei, rei dos reis, está sentado no trono à direita de Deus. Então esse evangelho da graça é para você reinar aqui, porque depois você vai reinar lá no céu. Cadê o glória? Então você tem uma vida boa aqui, você tem que aprender a ter uma vida boa aqui. É um direito que você tem, porque Jesus te chama para reinar com Ele. Quando você reina aqui, é porque você aprende aqui, porque você vai reinar no futuro com Jesus. Por isso, por que a oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como é no céu. Então Jesus foi aceito diante do Pai, você também é aceito. Jesus tem saúde, você também tem saúde. Jesus também é próspero, você também é um próspero. Ele te chama para reinar com Ele. Você pode glorificar o Senhor? Reinar com Ele. Então esse é o evangelho do reino. Você não pode aceitar, você está endividado, você não pode aceitar, você está passando num aperto em qualquer área, você tem que lembrar: opa, eu tenho o direito de reinar com Deus. Se você deseja, porque se você achar que está tudo bem também. Deus não vai forçar você a nada, você tem um livre-arbítrio, mas se você lembrar: eu tenho o direito de reinar com Jesus, então você vai clamar o seu direito e o milagre vem, porque você vai clamar a Ele que te chamou para reinar com Ele. Então você viu, quando você prega o evangelho da graça, a unção de cura está no meio. Um aleijado de nascença, Paulo olhou firme para ele, foi o primeiro milagre de Paulo. Digo, o primeiro milagre de Paulo. O aleijado andou. Lembra de Pedro, no livro de Atos, capítulo 3? O aleijado também andou. Quando Pedro e João estavam indo para o templo, tinha lá um aleijado na porta formosa e pediu dinheiro. Pedro olhou firmemente nos olhos dele e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Ou seja, eu tenho um poder aqui dentro de mim, aleluia. Esse poder não é meu, ele vem do céu. Olhou firmemente para o aleijado, igual Paulo olhou firme para o aleijado e deu a ordem: levanta e anda. Aquele aleijado de Pedro era um judeu, cria em Deus, tanto que ele levantou e saiu louvando a Deus, aleluia. Já o Paulo, esse aleijado, nem sabia quem era Deus, nem sabia quem era Jesus. É Paulo quem está revelando aqui o evangelho. Ele só levantou e andou, não saiu louvando. Mas Deus curou os dois, aleluia. Quem conhecia e quem não conhecia. É que lindo o amor de Deus. Aquele judeu desde nascença, e esse gentil aqui, que é a primeira vez está ouvindo falar de Jesus e de Deus. Porque você viu aqui no texto sagrado a influência dos gregos ali nessa ilha. Então o grego acredita em muitos deuses. Então, quando Paulo chega falando de Jesus, por isso que deu confusão. Quem é esse tal de Jesus? Hoje, você imagina que alguém em Jaguariúna nunca ouviu falar de Jesus? É impossível isso. É impossível isso. Seja católico, seja cristão de qualquer linha, ele crê em Jesus, ele acredita em Jesus. Mas a gente está falando de uma ilha que ninguém sabia que Jesus existia. E Deus mandou esses irmãos lá, os nossos irmãos. O irmão que matava crente agora está conquistando o crente para o reino de Deus. Irmão, hoje de repente você pode estar aqui se achando: eu vou ganhar uma alma? Vai, você vai convidar, você vai levar ela para o encontro dia 29 de maio. Essa alma que você vai levar, ela vai sair de lá convertida, aleluia. E não é você, é o Espírito Santo quem toca. É o Espírito Santo quem converte. Igual esse rapaz, ele nunca tinha ouvido falar o evangelho, então ele ficou assim olhando para Paulo. Paulo percebeu que ele estava prestando atenção na mensagem, e aleijado desde nascença, e todo mundo na cidade sabia disso. Então Paulo foi lá e olhou firme para ele e falou: levanta. E levantou pelo poder do Senhor Jesus. Isso é poderoso, irmão. Aquela cidade vendo um aleijado levantar. Diga assim: mas isso causa inveja. Causa inveja, irmão. Olha a inveja dos religiosos. Verso 19. Chegaram, porém, uns judeus de Antioquia, tá vendo? Eles saíram lá de onde Paulo estava e vieram atrás dele na ilha.
E de Icônio juntou os dois, onde ele foi apedrejado a primeira vez, e os outros lá de onde ele saiu. Os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto. Irmão, levou tanta pedrada, apanhou tanto, que parecia que estava morto. Aí largaram ele lá. Ele não estava fazendo a obra de Deus? Sim ou não? Ele não estava no lugar que Deus pediu? Sim ou não? Ele ganhou aquele lugar para Deus. Mas o diabo que dominava aquela ilha, aquelas cidades, ficou revoltado e incitou os próprios judeus, que antes Paulo seguia o judaísmo, agora o próprio judaísmo está contra ele. Quem está compreendendo, dá um glória. E olha a perseguição por você pregar o evangelho da graça e do reino. Olha o que fizeram com ele. Olha o que depois que dele ver, de todo mundo ver, meu irmão, um aleijado que todo mundo conhecia levantar, quer dizer, muitos ficaram felizes, mas muitos com inveja se irritaram. Não vai vir com esse tal de Jesus aqui não. Quem está compreendendo, dá um glória. As coisas aqui têm que continuar como era. O comércio aqui das imagens de escultura, a prostituição, a bebedeira, aqui tem que continuar como era antes. Não vem com esse tal de Jesus aqui não. Quem está compreendendo, diga aleluia. Irmão, o sistema religioso, eles não querem Jesus dominando. Quem está compreendendo, dá um glória. Porque tudo vai melhorar. E eles ganham em cima da desgraça dos outros. A pessoa que fuma muito não adoece? Sim ou não? Eles ganham em cima. Antigamente, no tempo dos seus avós, não tinha salgadinho. Tinha salgadinho? Tinha bolacha? Não. Seus avós tinham mais saúde. Olha a geração que se enche de salgadinho, refrigerante e doce. Criança com 10 anos de idade diabética. Eles ganham em cima da desgraça. Aí você chega com Jesus, que propõe uma vida saudável, que propõe uma vida em santidade, que propõe um novo nascimento, que a sua cabeça fica boa, a tua alma restaurada, você não tem mais medo de morrer, você vai morar no céu, é tudo de bom, é tudo que o sistema não quer. Meu irmão, nós temos que levar Jesus para os vizinhos e parentes, aleluia. E você não vai ser apedrejado desse jeito aí. Pode até falar de você, é um tipo de pedra, mas não uma pedra. Seu filho não vai pegar um tijolo lá e jogar em você, porque você vai falar de Jesus. Ele pode até falar, ah mãe, para. Mas você não pode parar de falar. Porque você está vendo a salvação da sua família, cadê o glória? Sabe, queridos, é muito triste isso. Você vê a perseguição que o evangelho tem. Olha o versículo 20. Os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo. Ele se levantou e entrou na cidade. Imagina o estado que ele estava, né, gente? No dia seguinte, ele partiu com Barnabé para outra cidade chamada Derbe. Está vendo? Ele chegou em Icônio, queria apedrejar. Foi para Listra, primeiro milagre. Foi apedrejado. Agora foi para essa outra cidade. Tudo ali na ilha mesmo. Irmão, quando Deus está no controle da sua vida, as pedras não podem parar você. As perseguições não podem parar você. Os xingamentos não podem parar você. Sabe, os olhares tortos, a pessoa olhando de canto assim porque você é crente, tudo isso não pode parar você. Você é um amado de Deus. Quando você entende que você é essa pessoa de Deus, irmão, nada te para. Nada. Quando Pedro e João curaram aquele aleijado, vocês lembram o que aconteceu com ele? Prenderam eles passaram uma noite na cadeia. Porque curaram um aleijado de nascença, que mal tem? Diga, pura inveja. Pura inveja, irmão. Sabe, quando você vê Deus sustentando a gente nesse salão,
sem fazer corrente, sem fazer campanha. Como é que a gente está aqui de pé se não é Deus sustentando no deserto? Então você se alegra, mas quem está de fora tem inveja. Mas nós vivemos pela graça do Senhor, graça sobre graça, é sustento sobre sustento que vem do céu, aleluia. E Deus quer usar vocês, Deus quer prosperar você, não tem jeito, irmãos, os religiosos sempre vão perseguir, sabe? A perseguição faz parte da vida de um crente que obedece. Quem é crente aqui dá um glória. A perseguição faz parte. Ah, não estou sendo perseguido mais, então você está agradando muito o lado de lá. Você está agradando muito o lado de lá. Tem que ter perseguição. Ah, mãe, para de falar isso. Parou de falar, você está parando de ouvir isso dos seus filhos? Então você volta a falar de novo. Porque senão você vai perder os seus filhos para o diabo. Ou sei lá quem mais. Porque o diabo está nessa terra, o mundo jaz do maligno, o sistema aqui é dele. Quando você fala do evangelho, irrita ele, alguém se levanta contra. E manda você parar de falar. Mas você está vendo o exemplo aqui? Jesus parou? Jesus foi perseguido até, ele parou ou ele chegou até a cruz? Então ele não parou, então não pare também, aleluia. Não fica olhando para os homens. Não fique. Então, um crente verdadeiro, ele é perseguido. Como filhos amados, então, devemos olhar para Jesus, que é o nosso maior exemplo, e não parar de evangelizar, não parar de fazer a obra com amor e com zelo. Pois no final, tudo acaba bem. Cadê o glória? Tudo acaba bem no final. E as pedradas, as perseguições, as dificuldades irão servir de um lindo testemunho para a igreja continuar avançando. Aleluia! Sabe, queridos, dia 29 de maio, está aí. Você pode convidar o seu filho, vai com ele. É aqui no bairro Carlos Gomes. Se fosse em Dayatuba, Hortolândia, como normalmente é, ia ficar mais difícil para você. Irmão, R$130, mas como eu disse, pode ficar 65 para você, ou dependendo até de graça, se você está apertado. Entra sexta-feira à noite e sai domingo depois do almoço. Eu vou estar lá com você, os líderes estarão lá com você, os jovens, os irmãos da videira, todo mundo junto, aqui no bairro Carlos Gomes. Irmão, você está precisando para acender esse amor dentro de você. Vai com o seu filho, vai com a sua nora, convida, fala, não, norinha, vamos junto, eu vou com você. Aí a pessoa ela não quer ir. Ah, eu não quero ir. Ah, eu não preciso de ir. Irmão, quando chega domingo a pessoa não quer ir embora. Porque aí a pessoa percebe o quanto esse mundo está contaminado. O quanto você fica ali orando e louvando, você perde a contaminação desse mundo. Você percebe que você está num ambiente de glória, então você não quer sair daquele ambiente de glória. Porque você sabe que você vai sair de lá, irmão, você vai querer pregar o evangelho até para a parede quando você sai de lá. Só que vem segunda, terça, quarta, quinta, você vai esfriando de novo. É esse esfriamento que não pode ter. Você tem que manter o fogo aceso dentro de você. Porque, meu irmão, para chegar o evangelho até hoje aqui, olha o que esses irmãos passavam. Olha o que esses irmãos passavam. Hoje você não está sendo perseguido desse jeito, mas é porque alguém no passado foi. Jesus morreu na cruz e depois os primeiros apóstolos passavam por isso. Para o evangelho chegar no Brasil, olha como que apanhavam. Olha como eram perseguidos. Agora eu e você recebemos, vamos ficar de braço cruzado, eu estou salvo, tudo bem. Essa não é a nossa chamada. Sabe, irmão, a vida é um sopro. Eu falei da minha mãe, o telefone tocou.
Como que você pode achar normal o teu filho, o teu marido, o teu genro não está salvo, você achar normal? Não acho normal, incomoda eles. Dá um jeito de levar eles nesse encontro, ou eles virem com você na célula. Nós temos 4 células nessa cidade, que é de quarta-feira. Frequenta as células. Tem aqui na Rua Minas Gerais, tem lá no Nacife, tem lá no Jardim Zambon, que é a filha da dona Erza. É outra onde é? Então eu aumentei, é que vai ter mais uma então. Abre a tua casa para fazer uma célula, irmão. Abre a sua casa para fazer uma célula. Quinta-feira eu falei lá em Serra Negra, acabou o culto. A irmã Isabel chegou, pastor, a minha casa está à disposição, aleluia. O pastor Fabiano está indo lá hoje para ver. É assim. Abre o teu coração para o evangelho ser pregado. Sabe, queridos, o evangelho nunca vai parar. Porque está escrito, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Diga bem alto isso, eu sou a igreja do Senhor. Então, pode levantar o inferno que for. Você viu? Sabe esse gambazinho, esse saruê que aparece na nossa casa? Sabia que ele finge de morto? Quem sabia que ele finge de morto? Levanta a mão. Paulo estava como morto, largaram ele lá. Ainda bem que não terminaram de matar ele, mas Deus não ia deixar também. Aí Deus ia interferir. Você imagine Barnabé vendo o irmão dele no chão estirado, que apanhou mais. O Paulo apanhou mais. E pedra dói, irmão. E não tinha os remédios que tem hoje. Era só planta, né? Imagine que levaram ele para casa de uns irmãos lá, que tinha acabado de converter, porque não tinha. Agora que tinha irmão lá, que acabou de converter, passou umas plantas, né, dona Teonília? Amacetou umas plantas, né, Liliana? E passou nas feridas de Paulo. E ele, vamos embora daqui. Foi para outra cidade. Fazer o quê? Pregar o evangelho do mesmo jeito. Aleluia. Se tiver que ser apedrejado, que seja. Isso aqui foi o começo, irmão. Quantos anos você está na casa do Senhor? Quantos anos você é crente? Acenda dentro de você esse fogo. Sabe, lá no seu local de trabalho, você não tem vergonha de dizer que você é crente. Você fala, eu sou o crente, de cabeça erguida. Você conquistar o seu colega para Jesus, domingo você trazer ele aqui à Santa Ceia. Você trazer o seu genro, sua nora, seu vizinho, sua vizinha. Irmão, quando você ganha uma pessoa que não é da família, Deus vai dar a sua família para você. Mas tem que fazer parte da sua vida. A pessoa conversar 5 minutos com você, ela tem que perceber que você é crente. Ela tem que perceber que você é crente, que você tem algo diferente. Esse algo é o Espírito Santo morando em você. Não tem como ela não perceber. Não tem como. Então, é isso. Eu estou te mostrando que você não pode desistir. Patrão levantou contra você, estão levantando lá no trabalho contra você, na sua casa contra você, o seu tio se levantou porque você virou crente, você se converteu, em algum lugar está tendo levante contra você, agradeça a Deus, você está no caminho certo, são as pedradas de hoje. Olhe para Jesus, Ele te justifica, pois está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem no propósito que Deus escolheu. Aleluia! Diga para o teu vizinho então, não desista, meu irmão. Tem que seguir a caminhada. Tem que seguir. Deus cuidou de todos eles. Coloca o mapa lá, por favor. Semana que vem, você vai ver que ele voltou dessa ilha. Ele voltou para cá, ó. Né? Pode ir lá.
Deixa eu voltar. Deixa eu mostrar o mapa para você. Isso. Ele está aqui, gente. Foi apedrejado aqui, ó. Olha Jerusalém onde está. Jerusalém está aqui, gente. Aonde Jesus encontrou ele? Aqui, ó, em Damasco. Tudo a pé, gente, tudo de cavalo. E ele morava aqui, ó. Aí levaram ele para cá. Aí agora Deus falou, vai pregar. Você viu o que aconteceu? As cidades aqui. Agora, semana que vem, você vai ver que ele sai daqui, ele volta para cá, aí ele vai para cá, ó. Ó, vai lá para a Grécia, tá vendo a Grécia lá? Ó como o evangelho vai chegar na Europa através desse homem. Você pode glorificar a Deus? Aquele caminho lá. Ele queria descer ali, Deus falou, não, segue para lá. E chegou até nós. Quando ele foi para lá, ele foi com Silas. Lembra? Paulo e Silas presos, que quebrou com um terremoto a cadeia. Quem lembra, dá uma glória. Foi quando ele resolveu ir para lá. Todo lugar que ia tinha alguma coisa. Todo lugar o evangelho ficou semeado. É uma semente, irmão. Em 1 minuto você fala o evangelho. Sabe de cor a frase das crianças? Eu pequei. Vou dar pulseirinha. Vem cá falar. Oxe, cadê o glória? Vamos ver quanto tempo demora para falar isso que a pastora vai falar. Que é o que você tem que falar com seu parente e seu amigo. Vamos ver quanto tempo. Vou contar no dedo aqui. Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim, eu recebo e sou salvo. 10 segundos. Aí você quer trabalhar um pouquinho em cada 30 segundos, você pregou o evangelho para a pessoa. Você salvou uma alma, porque não é você só tem que falar. O evangelho mexe dentro dela, porque ela tem medo de morrer. Ela não sabe para onde ela vai se ela morrer hoje. Ela não tem a certeza. Ah, mas eu sou bom. Irmão, não é ser bom. Só vai para o céu quem recebe Jesus de todo o coração. Tem que confessar Jesus. A Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. Então tem que crer. Quem crê leva pedrada e continua a caminhada. Isso é o crer. Quem não crê, primeira pedrada que leva, vou sair da igreja, tá louco, virei crente, uma maior perseguição, vou voltar para o mundo de novo. Porque não crê. É um convencido, não é convertido. Quem entendeu, dá um glória. Quem é convertido, leva pedrada e fica de pé. E por falar nisso, vamos ficar de pé. Aleluias. Pastor, mais do que nunca, esse exemplo de como começou o evangelho a ser pregado, saindo de tão longe. Você vê que Jesus morreu em Jerusalém. Tinha igreja em Jerusalém com Pedro. Diga, Pedro estava em Jerusalém. Usando lá para ganhar os judeus lá. E o Paulo foi ganhar judeus lá na Turquia. Você viu que tinha judeu lá também. E ganhar quem não era judeu. Essa era a missão de Paulo. E longe, gente. Onde ele estava? É isso. A gente está em Jaguariúna. Esse evangelho chegou até você. Eu não lembro quando você me viu, quando você se foi na igreja, se foi numa garagem que você me conheceu, porque no passado eu fazia culto nas garagens. E você está aí há tantos anos na caminhada. Não deixa apagar esse fogo de amor de ganhar almas, aleluia. Na fila do banco, na fila do mercado, na sua vizinha, no bate-papo, um café da tarde. Convida ela para ir na célula primeiro. Você pega ela, leva ela, ela vai ver, nossa, que legal, que gostosa a célula. E depois ela vem para a igreja, naturalmente, sem pressão, sem forçar. Mas você está fazendo a obra do Senhor. Pastor, eu quero
fazer uma confissão de fé junto com o Senhor. Eu quero declarar que, a partir de hoje, eu não vou perder as oportunidades de falar da salvação. Mexeu comigo essa palavra. Eu estou muito acomodada, pastor. Eu fiquei acomodado. Você não vai precisar vir aqui à frente. Você vai levantar a mão aí, nós vamos orar daqui e você aí. Vamos acabar com esse comodismo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o verdadeiro crente, ele incomoda. Onde ele chega, ele incomoda. Mas incomoda para o bem. Incomoda para salvar. Você não incomoda porque você é chato, não. Você incomoda porque você vai pregar que Cristo morreu por ela para salvá-la e que se ela aceitar, ela vai ter a vida eterna. Pastor, eu quero fazer essa confissão. Levante a mão, bem alto. Sustenta a sua mão, bem alto. Em nome de Jesus, estou vendo a sua mão. Deus está vendo também. Aleluia. Coloque suas mãos no coração e declare comigo assim: Pai, em nome de Jesus, eu venho agora agradecer o perdão que eu já recebi, porque eu fiquei muito no automático, muito acomodado. Eu vendo aqui, Senhor, o começo da obra, os irmãos sendo apedrejados, apanhando para pregar o evangelho, e eu com liberdade, não estou ganhando nem o meu vizinho. Isso muda a partir de hoje. Irei pregar o teu evangelho com graça e com amor. E essa pessoa que eu vou pregar, meu Deus, será tocada com teu poder. Ela virá para a célula, virá para o encontro, virá para a igreja e será uma alma cheia do fogo do Espírito Santo. Almas para o teu reino. Eu desligo o passado e ligo essa novidade. Eu abençoo a minha nova caminhada na tua presença. Querido Espírito Santo, em o nome de Jesus, pode me usar, pode me dirigir. Foi o Senhor quem dirigiu Paulo. Foi o Senhor quem dirigiu Barnabé. Me dirige em Jaguariúna. Me mostra quem eu devo conversar. Me dirija, Senhor. Eu perdi o medo. Terei a coragem de Paulo e Barnabé, porque essa coragem vem do céu. Vou abrir a minha boca e vou pregar o evangelho. Eu creio em milagres. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém. Dá uma bela salva de palmas para Jesus. Aleluias. Deus abençoe você da internet. Deus abençoe os irmãos. Pode se assentar, querido. Aleluia.